dia, irmãos. Graça do Senhor seja sobre todos nós. Amém? Amém. Nós vamos dar início, então, nesta manhã. Como nós havíamos acertado com o conselho, sempre no primeiro domingo, nós teremos esse momento com o pastor. Eu falo que é sempre uma conversa pastoral, né? E a conversa pastoral é quando a gente para prestar atenção em algumas coisas, a gente para a gente conversar. Já viu que casal às vezes para ter DR? O que é uma DR? Quem lembra? Discutir relação. Eu esqueci seu nome. O Alessandro. O Alessandro é nosso visitante. Então, eu sempre falo que a pastoral é como se pastor e igreja tivesse que discutir relação. Tá? Então, nós precisamos sempre discutir relações, né? E eu falei até na última quinta-feira, estava dando estudo para os irmãos, algo que eu vou fazer vocês pensar, não tem como. Gente, é duro a gente saber uma coisa e não falar. Tá? Onde cada um assenta aqui define muita coisa. Define com quem você conversa, define com quem você está mais próximo, define também quem você está mais distante. Então, e ao mesmo tempo define se a gente é um grupo coeso ou não. Dá para pensar? Se o grupo está coeso ou se o grupo está cada um num canto. E aí a gente vai ter que pensar sobre mudanças de comportamentos, porque, de alguma forma, talvez a gente tenha que pensar que todo grupo social ele passa por 3 fases. Uma fase de euforia, uma fase de estagnação e uma fase de depressão. Família passa por isso, uma cidade, uma nação passa por isso, igreja também passa por isso. Passa aquela fase, a euforia é quando está tudo bem, quando as coisas caminham bem, as coisas estão indo bem e está todo mundo em festa, né? Em plena lua de mel. Aí, às vezes, vem uma fase de estagnação. A estagnação é quando alguma coisa acontece ou deixou de acontecer que parou tudo. As coisas já não acontecem mais daquele mesmo jeito, o casal já não consegue mais fazer as mesmas coisas, o casal não tem mais aquela alegria, não tem mais aquele entusiasmo, problema, doença, dinheiro, filhos, preocupações, aí estagna tudo. E qual é o último passo? Depressão. A depressão é lá embaixo. E na depressão a gente não tem mobilidade, na depressão a gente perde capacidade de reação. Na depressão, a gente só fica pensando, mas a gente não reage. É por isso que falar com um deprimido, faça alguma coisa, ele não vai fazer, sabe por quê? Ele está deprimido. E muitas pessoas, às vezes, por estarem num quadro de depressão, elas não reagem. E quem está fora, que fala, não, faça alguma coisa, faça alguma coisa. O deprimido ele tem que começar a pensar assim, qual o motivo da minha depressão? Por que eu estou passando por isso? O que aconteceu? Onde é que aconteceu alguma situação? E aí ele começar a entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, se a gente pensar nos textos bíblicos, quando o Senhor Jesus Cristo fala lá nas 7 igrejas, quando ele chama a atenção às 7 igrejas, uma delas ele fala, lembra-te de onde, o que aconteceu? E volta. Quando a gente tem essa percepção do que aconteceu, a gente vai começar a ter uma capacidade de reação. Eu sei que, digamos assim, a Igreja Monte Sião ela já teve um tempo de muita euforia. Concorda comigo? Muita euforia. Então, por isso que eu quero ser direto com os irmãos. Teve um tempo de muita euforia, e eu vi essa euforia, eu acompanhei de longe essa euforia. Muita gente, trabalho, evangelização, congregações. Aí, alguma coisa aconteceu que gerou a estagnação. E na estagnação, o que aconteceu? Parou. E eu não sei agora se a gente está na depressão ou está na estagnação. E para que a gente entenda que é preciso ter uma capacidade de reação, a gente tem que entender esse ciclo. Senão a gente vai viver como se tivesse
lá atrás, e não está lá atrás mais. Então tem que enfrentar uma nova realidade, uma nova fase. E se a gente não entender isso, a gente vai ficar vivendo do passado. Ah, o passado que era bom. O passado passou, gente. O passado passou. Agora são novas situações, novas perspectivas, e a gente tem que entender com quem a gente tem. Por exemplo, né, eu e Verônica, quando nossas filhas foram embora, né, uma saiu, isso foi em 2012, por aí, uma saiu, por exemplo, dia 15 de julho, a outra saiu dia 2 de agosto. 15 dias as nossas filhas foram embora. Uma foi para Juiz de Fora, outra foi para São Paulo. Enquanto estava todo mundo junto, euforia, passeio, comida, brincadeira. Aí nós entramos numa depressão. Eu não podia olhar para o quarto da minha filha, que eu chorava. Eu chorava igual criança. Chorava. Porque eu não tinha mais as minhas filhas ali. Né? A Verônica, quando a segunda saiu, aí que bateu nela a crise de mãe, né? Do ninho vazio. E aí ela também, nós passamos um tempo difícil, irmão, que eu tinha que fechar a porta do quarto, porque eu não conseguia entrar no quarto e ver que as minhas filhas não estavam mais lá. Eu acho que uns 3, 4 meses nessa luta. Eu estava aqui morando atrás do Murba, ali, na João Cândido, Vilas Boas. E passei um tempo difícil, até que entendi, não, minhas filhas precisavam ir embora. Precisavam sair de casa, precisavam até para respirar um pouquinho mais entre as filhas do pastor, né? A pressão é muito grande. Viver a vida delas. Uma foi para... E hoje as minhas filhas estão lá. E a gente já passou aquele quadro assim, de que a gente estava na estagnação. O que a gente faz? Eu não consegui reagir, minha esposa também não, a gente triste. Entramos num quadro assim, de uma depressãozinha leve. E aí até que a gente entendeu, não, Deus tinha outros planos, e agora só eu e você. Aí a gente teve que reagir e ter outras ações para mudar a forma de ver a vida. Eu estou dando esse exemplo, irmãos, porque isso acontece na família, isso acontece com a igreja. Pessoas foram embora. Pessoas saíram, pessoas morreram. E a gente tem que entender isso. E aí, o que nós vamos fazer, nós que estamos vivos? Nós temos que ter uma capacidade de reação. Mas se a gente não entender o que aconteceu lá atrás e não digerir isso, a gente vai viver hoje como se estivesse onde? Né? Como se o fulano estivesse vivo, mas só que o fulano não está vivo mais. Como se o fulano estivesse aqui, mas só que o fulano não está aqui mais. E aí a gente vai ficar estagnado e vai ver um quadro de depressão. Tá? Então, quando tem algumas coisas assim, é importante a gente estar junto. Aí eu vou dar exemplo novamente. Eu e Verônica, a gente precisou aprender a ficar junto de novo. Eu e esposa, nós reaprendemos a estar junto de novo. E estar junto é estar junto mesmo. Na alegria, na tristeza, na doença, na fartura. Inclusive é por isso que eu estou aqui. Eu vim para Botucatu por causa dela. Eu vou ser sincero, não foi por conta da igreja. Foi por conta dela. Eu queria ver a minha esposa bem. E concomitantemente a isso, Deus abriu a porta para a gente estar aqui. Porque eu quero vê-la bem. Tá? Isso é sacrifício para a gente estar junto. E aí, eu inicio essa fala aqui, irmãos, com muita dor, porque eu quero ver um grupo, primeiro, unido. E um grupo o quê? Junto. Por isso que a leitura que eu faço do grupo aqui não é um grupo junto. Nós precisamos mudar isso. Eu sei que tem tem não sei o quê, o grupo tem que estar junto. É um sinal de que nós estamos coesos, mesmo espírito, mesma proposição, que a gente está rompendo barreiras de distanciamento, que a gente está aprendendo a lidar com a nova realidade. Nós não temos A, B, C, D, F, G, H, nós temos essa realidade hoje. E essa realidade precisa estar consciente na cabeça de todos os irmãos, todos os crentes, de forma que a igreja agora caminhe junto. Tinha um pastor que dizia assim, que povo é que chama povo. Mas se o povo tiver cada um vivendo a sua vida, não é povo e não chama povo. E aí permanece a dor e o sofrimento. Sério? Discutir? Relação.
falei essa introdução, mas eu quero que a gente pense do ponto de vista bíblico alguma coisa. Dou um tempo para quem quiser mudar de lugar, vir mais para perto. É um sinal que a gente está começando a reagir diante dessas coisas, para a gente mostrar que a gente está unido, está junto, né? Quando a gente vê a imagem da igreja, que quem está em casa, a gente só vê banco, a gente não vê pessoas. E nós temos que ver pessoas. As pessoas que estão aqui. E a igreja é mais do que o prédio. É mais do que o prédio. Há uma frase de Rick Warren que ele fala assim: homens constroem os prédios e os prédios formam as pessoas. Às vezes o prédio é maior que as pessoas. Para mim, não. O prédio é bonito. Mas o que é mais importante que o prédio são vocês. Se eu der mais valor ao prédio do que vocês, a minha visão sobre a igreja está errada. Porque a igreja são vocês. Ok? Segue-me. O pastor chegou batendo todo mundo, né? Então, aí, se alguém quiser mudar de lugar, vir para mais perto, gente, eu amo isso. Então, eu já tenho dito isso e eu vou insistir com isso, viu, gente? Eu vou insistir até que a gente consiga aprender, porque eu sei disso, e se eu não falar com vocês, eu estou omitindo, né? Eu estou omitindo. Então, importante. Nós vamos, hoje, irmãos, ter uma conversa sobre o livro de Malaquias. O livro de Malaquias. Então, você vai abrir aí, eu vou orar depois, para a gente ter a bênção de Deus no estudo desse texto. O livro de Malaquias, irmãos, ele tem algumas perguntas. E essas perguntas, elas são importantes para a gente ver o que Deus quer mostrar. Eu ressalto o seguinte: a minha forma de pastorear, eu sei teologia, mas eu prezo pela teologia bíblica. Existe uma linha chamada teologia sistemática e tem a teologia bíblica. E a teologia bíblica é a gente ver o texto, porque o povo tem que aprender a Bíblia, a palavra de Deus. Se não conhecer a Bíblia, aí vai acontecer que ele tem lapsos de informações teológicas que, na verdade, pode ser que isso não seja tão relevante para ele. Porque Jesus fala que a gente tem que lembrar da sua palavra, é a sua palavra que vai curar. Ainda que eu tenha todo um sistema teológico na cabeça, mas é a palavra que vai trazer as mudanças para o coração do pecador. Tá bom? Então, nós vamos ler aqui vários versos do livro de Malaquias. Eu vou fazer uma breve exposição do livro. Tá? Eu vou iniciar do verso 1 ao verso de número 6. Depois eu vou um pouquinho mais à frente. Tá? Eu vou citando os textos que eu vou ler, porque eu vou passar por todo o livro. Capítulo 1, verso de número 1 a 6. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: esses edificarão, mas eu destruirei Edom, será chamada de terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Um pouquinho mais à frente, verso 13. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso eu da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio do seu rebanho, promete, oferece ao Senhor um defeituoso.
porque eu sou sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Capítulo de número 2, um pouquinho mais à frente, verso de número 10, verso de número 7, digo. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento da sua boca, vêm os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós os tendes desviados do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor. Capítulo de número 2, verso 10. Não temos nós todo o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunho da aliança entre ti e a tua mulher, da tua mocidade com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo que, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência, que prometera, portanto, cuidar de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai vós mesmos e não sejais infiéis. Enfadais o Senhor com a vossa palavra, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Ou onde está o teu juízo? Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives, como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro e como prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas. Verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Um pouquinho mais à frente, verso 13, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Um pouquinho mais à frente, capítulo 4, pois eis que vem, verso 1, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo.
Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, que meu servo, o qual prescrevi em Horebe, para todo o Israel saber os estatutos dos meus juízos. Eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, ela é viva. Mais de 2000 anos se passaram, 2500 anos que esse texto, Deus, foi trazido a nós. E nós te louvamos, ó Deus, porque ele é vivo. Tua palavra é mais viva que no noticiário que vai acontecer daqui a pouco. Ela é atual. E ela chama cada um de nós a atenção para que nós nos voltemos e mais para o Senhor. E quando nos voltarmos para o Senhor Deus agirá com misericórdia e compaixão, renovará as nossas vidas. Ó Deus, nos abençoe nesta manhã na exposição da Tua palavra, que o Senhor possa, Deus, trazer quebrantamento, ó Deus, e consciência, Deus, do quanto o Senhor deseja a nossa companhia, a nossa presença, e o quanto muitas vezes nós temos, ó Deus, justificado o de não estarmos diante do Senhor. Tem misericórdia de nós. E, ó Deus, naquilo que falamos aqui há pouco, se estamos, ó Deus, na estagnação, tira-nos dela. Se estamos na depressão, tira-nos dela, Pai. Dá-nos um tempo de crescimento, de euforia, de vitória, de ver o Senhor fazendo grandes milagres, principalmente convertendo pecadores, mudando a vida de pessoas, restaurando casamentos, restaurando vidas, restaurando, Deus, o poder e a autoridade da Tua igreja para cumprir a Tua missão. Nos abençoe, portanto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Malaquias, nossa fala aqui, aprendendo sobre mordomia com o livro de Malaquias. Então, o tema da nossa conversa é essa, aprendendo sobre mordomia no livro de Malaquias. Malaquias, irmãos, significa o meu mensageiro, aquele que tem uma mensagem, o meu mensageiro. Malaquias foi escrito no 4º século antes de Cristo. O profeta Malaquias, ele foi contemporâneo, por exemplo, de Esdras. Quem já leu o livro de Esdras? E foi contemporâneo de Neemias. Neemias que restaurou os muros. Naqueles dias, restaura-se os muros que estavam destruídos, né? Deus levanta Neemias, que estava fora de Jerusalém, fora de Israel, traz uma compulsão, uma consciência para Neemias. Ele pede autorização do rei para que ele pudesse estar indo, então, para a sua terra, para o seu povo, e ali ser usado pelo Senhor. Ele vê um quadro de destruição total. Muro destruído, templo todo arrasado, e ele vê o povo também na miséria. Miséria, sem recursos, sem dinheiro, sem nada. E ele era um judeu. Então Deus usa Neemias, irmãos, para que ele pudesse então trazer uma mensagem para tirar aquela condição de miséria da nação de Israel. E nós sabemos, irmãos, que Deus usou, como num grande milagre, em 52 dias o povo cobrou ânimo e tudo se refez em 52 dias, dá menos de 2 meses. Quase chegando a 2 meses. 8 dias para 2 meses, restaura tudo que estava destruído mesmo. E a destruição, irmãos, a gente sabe que, historicamente, foi por conta da desobediência do povo lá atrás. E Deus levanta, então, Nabucodonosor para ser o chicote de Deus para a nação de Israel. Deus levanta, naquele tempo, esse imperador terrível, que, digamos assim, que seria o rei lá da região do Iraque, porque a Babilônia é onde é o Iraque hoje, né? A gente tem na memória talvez o nome de Saddam Hussein, né? Então Saddam Hussein, digamos assim, ele era líder da nação cujo Nabucodonosor, no 4º século, entre o 4º e 3º século, era líder lá. E ele agiu com mão de ferro. E foi um tempo de escravidão que o povo, irmão, sofreu. Foi tirado de casa, foi tirado da pátria, foi tirado dos bens, levado para Babilônia para ser escravo. Deus levanta outros também,
né? Deus levanta o rei Ciro, Deus levanta Dario, e um deles Deus chama de meu pastor, porque ele era uma pessoa que não conhecia Deus, mas Deus falou assim, eu vou dar um alívio para o meu povo. E esse rei, um deles, passou a cuidar do povo hebreu, sendo que, na verdade, nos dias de Nabucodonosor, o povo estava debaixo do chicote de Nabucodonosor, com a permissão de Deus, porque o povo estava fazendo coisas que Deus não aprovava. Irmãos, um tempo, então, que Jerusalém, digamos assim, estava num processo de reconstrução, e sendo necessário conduzir, então, os israelitas para sair daquela apatia. Vamos pensar que nós estamos aí bem recente nesse tempo em que a pandemia chegou e fez uma destruição absurda. Gente suicidou, gente morreu, gente que a gente ama morreu, empresas fecharam, várias lojas, vários empreendimentos foram no chão por conta da pandemia. Parece que hoje, então, a gente está tentando colocar a cara para fora d'água para sobreviver. Não é verdade? Não é assim? Está todo mundo tentando. A gente teve que refazer ou repensar a vida. As igrejas também passaram por isso. Muitas igrejas também estão sofrendo, né? Eu diria que nossa igreja aqui é uma dessas que está sofrendo. E que a gente não pode mais pensar como pensava antes. A gente vai ter que repensar algumas questões nessa dinâmica. Irmãos, o que estava acontecendo? O profeta foi levantado por Deus num dos tempos mais complicados da história de Israel. Os sacerdotes eram corruptos. Os sacerdotes eram corruptos. Capítulo 1, verso 6, você pode ver aí, ó. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu respeito? Diz ainda, o Senhor diz, ó sacerdotes, né? Então Deus está chamando a atenção dos líderes, porque os sacerdotes estavam numa corrupção. É triste dizer, irmãos, eu tinha, lá atrás, eu era menino, quando se fala assim, olha, fulano tal, é pastor, que respeito, que honra com a pessoa, com a figura do pastor. Era um respeito tremendo, né? Falava que era pastor, chegava em uma cidade, havia um respeito, quer dizer, a confiança é só pelo fato de dizer assim, pastor. E quando falava que era presbiteriano, mais ainda, nossa, eu sou pastor presbiteriano. Nossa, então vocês são instruídos, vocês são cultos, vocês são honrados, vocês são pessoas que levam a sério a coisa, que não exploram as pessoas, e tem toda uma história que advém da reforma protestante, da influência do protestantismo no mundo. A começar da Alemanha, que vai para os Países Baixos, que depois chega na Escócia, Inglaterra, Irlanda, América, e chega até nós por meio de Simonton. Então, falar que era pastor presbiteriano, gente, era uma honra. Eu cheguei a pegar um pouquinho disso. Mas hoje, quando se fala de pastor, ai Deus, eu sou pastor. Eu me lembro que quando eu estava na região de São José do Rio Preto, eu tinha um Fusquinha. O Fusquinha eu estava tentando a Deus com aquele Fusquinha. Sabe aquele carro do Fred Flintstone? Então, sabe que o assoalho do carro, gente, era podridão tudo, só, né? O carro, eu tinha que pegar uma chave de fenda, colocar no cabinho lá, e o meu acelerador era a chave de fenda. No miserê só. Aí eu lembro que eu tinha que assistir uma das igrejas na cidade de Monte Aprazível. E aí o limpador de para-brisa. E um dia que deu uma chuva terrível, uma chuva pesada, eu estava voltando. E, gente, eu não conseguia ver um palmo na minha frente. Aí, quando cheguei em casa, eu falei, amor, não dá mais. Vendi o carro, entrei num consórcio, lá comprei o consórcio, paguei mais de 2 anos com o consórcio, aí eu estava com um valor bom no consórcio, aí fui numa empresa, vou dizer o nome, que quando eu vou num lugar, não sou bem tratado, eu falo o nome, numa empresa chamada JS Marella, São José do Rio Preto. Aí cheguei lá e falei assim, olha, gente, eu estou com mais da metade do carro pago, eu quero financiar o restante. Aí o cidadão falou assim, para pastor a gente não faz. Aí fala, para pastor e para agropecuarista a gente não faz, porque lá na região tinha muito, né? Gente, eu falei assim,
naquela hora você tem que contar até para receber o meu dinheiro antes, né? E era um bom dinheiro, mais da metade do carro estava pago. Eu sirvo. Agora, para eles financiarem o resto, eu não sirvo? Meu Deus do céu. Eu fiquei muito... Mas por conta do título, o quê? Pastor. Depois aconteceu outras coisas, uma outra hora a gente fala. Mas só quero dar exemplo de que a figura do sacerdote naquele tempo, irmãos, não era bem vista. Não era bem vista. Tá? E eles estavam reproduzindo alguma coisa que para a nação também não era bom. A semente não era boa. Eles estavam lançando uma semente ruim. E aí a gente pode pensar que o livro todo ele está falando, na verdade, sobre mordomia. E o que é mordomia? A palavra mordomia, ela sofreu ao longo dos anos uma deturpação devido ao seu mau uso. Essa palavra é usada como regalias, favores, especialmente pelos governos e alguns funcionários públicos, né, que têm uma certa mordomia, uma certa regalia. Ou ainda, quando pensamos em mordomo, pensamos num romance ou num filme policial em que o mordomo sempre é criminoso. Olhar o mordomo, aí quando é aquela pessoa sisuda, principalmente naqueles filmes ingleses, onde há um cerimonial todo de ser um mordomo, aquela coisa toda, nossa, ele é o criminoso. Talvez nós precisamos resgatar o sentido de mordomia cristã. E eu confesso que aprendi a lidar com mordomia cristã. Entender o significado disso. O livro de Malaquias, ele está falando de mordomia cristã. Tá? Mordomia. Mordomo, a palavra mordomo no verdadeiro sentido. Mordomo, em português, vem do latim, majordomos, que tem o mesmo significado grego, oikonomon, né? Oikonos, oikono é casa, aquele que cuida da casa, né? Ou seja, aquele que governa a casa. Então, mordomia traz essa ideia, aquele que cuida da casa. E, portanto, esse donos, né, casa, né, nos ensina que o mordomo é aquele servo que administra as coisas da casa. E se a gente for pensar em mordomia, os sacerdotes não estavam usando de mordomia. E, consequentemente, eles estavam reproduzindo para os seus liderados uma mordomia distorcida, inadequada. Eu estava nessa semana com a nossa irmã Marisol, fui fazer uma visita para ela, e ela falou assim: pastor, é triste a gente ver hoje crianças que estão no quinto, no sexto ano, que não sabem vogal. A, B, C, D, F, G, H, né? Não sabe o alfabeto. Não faz, não consegue. Quinto ano. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada. Ou os professores não estão ensinando, ou não querem ensinar, ou há uma intenção de que se permaneça na ignorância. O que vai acontecer com uma sociedade em que as pessoas não sabem nem ler? O que estava acontecendo? Os sacerdotes, eles estavam distorcendo as coisas de Deus, e o povo estava aprendendo o que era errado, e estava reproduzindo isso. Portanto, irmãos, o conceito de mordomia é o reconhecimento da soberania de Deus, a aceitação do nosso lado, né, do nosso cargo, daquilo que foi colocado nas nossas mãos, em nossa posse, para que nós possamos administrar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Mordomia é o que Deus tem colocado na nossa vida para a gente cuidar. E aí o livro ele vai nos ensinar isso. A base sobre mordomia cristã, né, nós podemos entender, né, Deus é dono de tudo e de todos. Ao Senhor pertence o céu e a terra. Tudo que tem na terra pertence a Deus. O governo, o fulano. Não, está errado. Biblicamente, é Deus que é o Senhor de tudo e de todos. Só que tem alguns que não reconhecem o governo de Deus. Os atos soberanos de Deus, eles falam, então é meu. Mas quando a igreja de Cristo começa a pensar também que, como mundo, a igreja perde a noção de que deve servir o Senhor e entender o que Deus colocou nas mãos dela para que possa administrar. E nesse caso, irmãos, Deus é o Senhor de tudo, é o Senhor do universo, o Senhor do homem, o Senhor da criação, né? Esse Deus nos ensina lá em Atos, nele nós nos movemos, nele nós existimos, nós só somos o que somos por causa de Deus.
Portanto, irmãos, esse Deus que nos criou, também nos abençoou com a salvação, que é um gift. Gift em inglês é um presente. Gratuitamente Ele nos deu um presente. E esse presente foi nos dado em Cristo, porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é o maior presente que Deus deu para a humanidade. E esse Cristo que nos foi dado, irmãos, o ensino dele, a instrução dele, é o maior presente. É o tesouro de grande valor, é uma pérola preciosa. Irmãos, portanto, a Bíblia nos ensina que nós somos mordomos. E se eu usasse outros termos aqui, vários versículos, nós seríamos cada vez mais convencidos acerca do ponto de vista bíblico que nós somos mordomos. Deus colocou coisas na nossa mão para a gente cuidar, para a gente fazer. Tá? Então, dentro disso, o livro de Malaquias, nos ensinando sobre mordomia, ele vai fazer com que Deus tenha uma DR com o povo. Eu disse aqui há pouco, né? Gente, vamos ter uma DR, exatamente para chegar nesse ponto. DR é o que mesmo? Deus está discutindo relação com o seu povo. Já viu que quando a gente discute relação, às vezes um fala e outro escuta, é isso que acontece? Às vezes quando discute relação, gente, bate de frente. Como diz, o pau quebra. Quebra mesmo. Se não tiver sabedoria, complica o negócio todo. O caldo entorna, né? Gente, Deus está chamando o povo, mas Deus, na sua sabedoria, Deus está usando as próprias palavras do povo para mostrar para eles o quanto eles estavam errados em relação a determinadas questões. Então, Deus não falou assim, eu não estou inventando coisas. Eu vou falar com vocês coisas que vocês falaram comigo. E Deus não esquece. Deus não esquece que vocês falaram comigo. E eu quero corrigir isso. A primeira coisa que eles estão falando com Deus. Vamos ler junto, irmãos, o verso de número 6 e 7. 6. Vamos lá? Vamos lá? O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdotes, em que desprezais o meu nome? E vós dizeis: em que desprezando o teu nome? Gente, Deus falou, tá bom, né? Então, assim, o filho conhece o pai, o filho precisa honrar o pai, né? E aí, então, se eu sou pai, então vocês são filhos. Aí vocês ficam para mim assim, perguntando assim, ó Deus, onde é que a gente está desonrando o Senhor? É essa pergunta que eles estão fazendo para Deus. Eles estão questionando com Deus sobre essa questão. Deus, o que a gente está fazendo de errado? Sabe, aquela coisa assim, de João sem braço? De dar uma de desentendido? Ai, Senhor, será que a gente está errando? E, gente, Deus é claro, vocês têm errado. Ele fala, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Em que desprezamos o teu nome? E aí, irmãos, um pouquinho mais à frente, Deus está dizendo, verso de número 9, verso de número 7, que é a resposta de Deus. Ofereceis sobre o meu altar, o que, irmãos? Pão imundo, que mais? E havendo profanado, verso 8, o que eles estavam oferecendo mais? Animal cego, né? E aí vai trazer animal o quê? Coxo, enfermo. O que está acontecendo aqui? Deus falou, não, vocês estão achando que vocês estão bem na fita? Vocês estão trazendo para mim animal cego, animal coxo, coxo é manco ou defeituoso, animal doente, animal dilacerado. Lembrando, irmãos, que o culto no Velho Testamento era, por exemplo, se nós estivéssemos vivendo aquele tempo, cada um de vocês tinha que trazer um animal. Se eu fosse o sacerdote, eu tinha que pegar esse animal e apresentar diante do altar de Deus. Aí é como se
tivesse pessoas que trouxessem, ao invés de trazer um animal limpo, puro, perfeito, trazia um animal cego, manco, né, com algum defeito, animal doente. Para Deus, vou levar para o sacerdote lá esse animal que está doente, né, e tá bom. E Deus diz, vocês estão dizendo que vocês não estão me desprezando? Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Porque vocês têm trazido isso para mim. Não é duro, irmãos? Deus abençoando, Deus cuidando de tudo, Deus, vocês estão me devolvendo ou me oferecendo animal cego. Né? Irmãos, comparação, e aqui que a gente poderia pensar, com tais ofertas, aceitaria ele a vossa pessoa antes de relacionar-se a pessoa? O culto estava relacionado à oferta que a pessoa trazia, de como ela saía de casa para ofertar a Deus. Suas intenções, as suas motivações, bem como as suas mãos separavam para o culto. Irmãos, o desejo de Deus, tomara houvesse quem feche as portas para que não cesse o fogo no altar. Tomara que nunca parasse o culto, mas Deus está dizendo, eu vou ter que parar o culto, porque eu não vou aceitar o que vocês estão trazendo para mim. E aí o Senhor disse, eu não tenho prazer em vós, nem aceitaria tal oferta. Eu fico pensando, irmãos, num texto desse, o fato de que Deus está reivindicando para si a grandeza do seu nome, e como ele, entre as nações, é reconhecido. Ele está dizendo, vocês estão me profanando. O meu povo está me profanando. A denúncia, portanto, ela tinha 3 aspectos. Vós me profanais a mesa do Senhor, ela é imunda, o que nela oferece é comida desprezível. Segunda denúncia, vocês estão dizendo que eu estou dando canseira em vocês? Terceira denúncia, são malditos os que, tendo animal cego, sadio, promete e oferece ao Senhor animal defeituoso. Deus está dizendo, não aceito. E agora, irmãos, tentando aplicar isso à nossa realidade, parece que a pandemia afrouxou a vida moral e a vida espiritual de muitas pessoas. Como se Deus aceitasse qualquer coisa. Hebreus 13 fala que Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Talvez alguns estejam, contaminados por uma teologia liberal, uma influência de um pensamento liberal, que vai esfacelando as Escrituras, como até a ideia de que a Bíblia tem que ser reescrita, né, porque Deus fez tudo errado aqui, está tudo errado aqui. Talvez muitos não digam isso, mas estejam vivendo isso, pelo desprezo que muitos têm tido em relação a Deus e a sua igreja, pelo desprezo e o descaso com que muitas pessoas têm tido em relação à fé. Em que temos profanado? Deus, vocês estão me oferecendo animal cego, coxo, imundo. Nós sabemos, irmãos, que hoje ninguém vai trazer animal para o templo, porque Jesus é o sacrifício perfeito que foi oferecido a Deus. E já que Jesus foi o sacrifício perfeito, é entender e crer na mensagem de Cristo, e esse entendimento é que vai fazer com que, agora, tal qual Romanos 12:1, rogo-vos, porém, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, a vossa vida. 3 coisas. Quem lembra? Sacrifício vivo. Então não pode ser coisa morta. Culto morto. Santo não pode ser com pecado. E agradável a quem? A ele? Não, a Deus. Porque hoje a turma está assim, eu quero um culto que me agrade. Eu quero uma liturgia que me agrade. Eu quero um jeito que me agrade. Não está preocupado se agrada a Deus ou não. Malaquias. Deus chama atenção aos sacerdotes nos seguintes aspectos: ouvir e propor no coração para dar honra a Deus. Capítulo 2, verso 1 fala isso. Capítulo 2, ele está chamando a atenção dos sacerdotes para isso. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor, enviarei sobre vós o que, irmãos?
maldição. Aí a gente pode, não, pastor, então é só os sacerdotes, né? Só os sacerdotes. Ó, vai chegar você, vai bater, hein? Eu já aviso antes. Lembra lá de Pedro? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Nós somos os sacerdotes hoje. Cada um dos que estão aqui, estão em casa, estão assistindo, todo crente é chamado para ser esse sacerdote. E ele está dizendo assim, quando os sacerdotes desviam, Deus pode trazer um peso. Por isso, irmãos, eu fico pensando, gente, ó, não tem glamour nenhum em ser pastor, tá? Só, não, pastor lá na frente. Gente, vocês não têm ideia do peso e da responsabilidade e da luta que a gente passa. Não tem glamour nenhum. Glamour nenhum. Ah, tem o quê? Glamour não, bonito, pastor de terno. Não tem glamour nenhum. Gravata clerical, não tem glamour nenhum. É um peso de uma responsabilidade. Naqueles dias, os sacerdotes estavam liderando o povo, fazendo isso, fazendo o povo errar, fazendo o povo pecar, e eles estavam lá, Senhor, quem que nós temos feito errado? Deus está apontando o problema que está acontecendo aqui. Tá? Deus está mostrando exatamente. Segundo, que a gente pode aprender aqui, irmãos, Malaquias nos ensina sobre a mordomia da família. Mordomia da família. Se nós observarmos aqui, no capítulo de número 2, verso de número 14. Vamos ler junto? 2,14. Vamos lá. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Segunda coisa que está acontecendo aqui. O povo estava descasando a torta e a direita, a revelia. Casamento agora não precisa ter mais aquela fidelidade. E Deus está olhando. Um segundo aspecto, irmãos, do livro que chama atenção é em relação à infidelidade conjugal. Judá, o reino do sul, estava agindo com deslealdade e Israel estava praticando abominação. Judá havia profanado o templo que Deus amava ao se casar, ou seja, ao fazer aliança com deuses estranhos. O que a nação estava fazendo, então, era extremamente séria. Havia um divórcio espiritual, mas também havia um divórcio real. O povo estava transformando, né, a história real na vida espiritual. Né? Quando se fala hoje de novela, que a novela imita a vida, né? Que o povo fica vendo essas novelas aí. Ah, vai sair uma novela, não sei se já saiu, me parece que uma novela da Globo que deve encantar os crentes, que vai falar de crente. Tá? Para, de alguma forma, falar que dessa influência do protestantismo. Como eles sabem que a igreja protestante, a igreja evangélica no Brasil cresceu muito, eles estão tentando pegar esse nicho e doutrinar. Aí o crente que fica lá na novela, mas não vem para a igreja, vai ser doutrinado ali de acordo com a filosofia ateísta, pagã e demoníaca. E a gente sabe disso. E muitos crentes assistem novela, né? Assistem novela. Eu confesso que uma das últimas que eu assisti foi do Petrúquio. Confesso meu pecado. Tá? E uma das que eu mais gostei foi Irmãos Corais. Talvez nem lembro disso mais. Acabou. Tem tanta coisa boa para você assistir. E hoje no YouTube, de cantata, musical, filmes bons. Recomendo o filme Chosen, da Netflix, que fala sobre a história de Jesus. Chosen, C-H-O-S-E. Né? Um filme interessante. Tá? Gente, o que estava acontecendo? O povo estava fazendo da prática do divórcio uma prática do divórcio espiritual. Nós estamos separando da nossa esposa, agora também nós vamos nos separar de Deus, porque estamos fazendo aliança com outras nações que eram pagãs. E as nações pagãs, irmãos, a gente sabe, quando faz aliança com nação pagã, é problema. Por que Salomão perdeu o reino na sua geração sucessiva? Irmãos, apenas um corte aqui. Salomão tinha quantas mulheres? Quem lembra?
700 mulheres e 300 concubinas. Aí os homens, nossa, pastor, eu quero. Quer nada. Primeiro, as mulheres que Salomão recebia, irmãos, eram presentes, porque ele era um homem, né, um homem de influência, né, de respeito. No entanto, a rainha de Sabá veio lá da África para conhecer o que estava acontecendo ali. Salomão era um homem que todo mundo queria estar perto, pela notoriedade. Então ele recebia mulheres, recebia camelos, recebia joias, um monte de coisa. Não é porque ele, nossa, gostei dessa, vem para cá para meu areia. Não é isso, não. Tá? Não é isso, não. Então, tem uns tontos aí que acham, nossa, Salomão tinha 1000, vou ter 1001. Não, não é isso. Tá? O princípio de Deus é Gênesis 2, 23 e 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher e os dois se tornarão. Mateus, capítulo 18, Jesus vai repetir isso. Então, tem uns tontos aí que estão achando que tem que repetir o que Salomão fez. Não, Salomão não era um homem adúltero na essência. Ele recebia como presente. E dentre as tantas mulheres, a paixão dele era uma chamada Sulamita, que, no entanto, nós temos o livro de Cantares. O que aconteceu? À medida que Salomão, irmãos, tinha lá as suas influências, essas mulheres, elas começaram a buzinar na cabeça dele. Perdoa, irmãos. Irmãs, o pastor vai, a mulherada vai matar o pastor agora. Mulher, quando quer uma coisa, ela conversa, ela seduz, ela tem um aspecto emocional. Se o homem não estiver muito alinhado naquilo que ele quer, uma mulher pode levar o homem para o fracasso. No entanto, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola, com as próprias mãos, destrói. Né? Então, a Bíblia fala isso. E nesse caso, irmãos, as mulheres começaram a falar com Salomão. Salomão, adore o Deus da minha terra. Adore o Deus da minha terra. E aí, Salomão começou, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Salomão começou a cultuar os deuses pagãos. Esse foi o pecado dele. E isso fez com que ele, que tinha uma consciência de uma questão de um Deus único, Salomão se torna um adúltero espiritual. Começa a cultuar os vários deuses. Ele sabia que era Deus, mas induzido, seduzido. Culto o meu Deus. Talvez aquela ideia de, para ter a simpatia do outro, né? Porque às vezes a gente, para agradar o outro, abre mão dos nossos próprios princípios, abre mão das nossas próprias questões. E Salomão, irmãos, é esse então que tem essa postura. E isso faz com que Deus não se agrade. O que está acontecendo aqui nos dias de Malaquias? O povo estava num caminho de uma desorganização moral por conta da questão do divórcio e, consequentemente, o povo estava se afastando de Deus. E Deus está chamando a atenção da nação de Israel, porque está dizendo assim, olha, e perguntais, por que o Senhor foi testemunha da aliança, o verso 13, e ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? E a resposta de Deus foi o quê? Porque vocês estão paganizando a relação de vocês comigo. Porque vocês estão entrando em divórcio. Deus está chamando a atenção da nação de Israel, que estava nesse processo, irmãos, e isso trazia tristeza ao coração de Deus. É duro a gente dizer isso, mas tem colegas, pastores, que já entraram no primeiro, segundo, terceiro casamento. A gente está achando isso normal hoje. Estão no púlpito pregando. Os crentes hoje, pouco tempo de convivência,
2 anos, 3 anos, às vezes menos que isso, já acha motivo para separar. E aí as igrejas começam a achar isso normal. Pastores, às vezes, por conta de alguma circunstância, abandonando as suas esposas para uma mulher mais nova, estão achando isso normal. Líderes de renome nacional, várias denominações, entrando em casamentos, um após o outro. Eu conheci um da nossa denominação que tinha casado 3 vezes. Eu falo, Deus, como? Como? Irmãos, nós sabemos que, na nossa compreensão como igreja, o casamento não é um sacramento. Para nós, casamento é uma bênção que foi dada para a humanidade. E nós não temos, como a Igreja Católica, o casamento como um sacramento, porque um dos sacramentos do catolicismo é o casamento. Vocês sabem disso. Nós não temos isso. Nós temos apenas 2 sacramentos: a ceia e o batismo. Então nós entendemos que é um mandato para toda a humanidade. Porém, nós sabemos também, irmãos, que a quebra da aliança é um pecado contra Deus. E esse pecado contra Deus é uma ofensa contra Deus. E a nação de Israel estava ofendendo a Deus dessa forma. E aí o Senhor está chamando a atenção. Deus chama a atenção em relação ao casamento. E a pergunta que eu tenho feito, irmãos, é como temos cuidado de nossos casamentos? Faltou mordomia lá atrás, faltou cuidado, faltou nutrir, faltou fidelidade. E eles estão achando que estão bem na fita com Deus. Deus está chamando, vocês não estão sendo fiéis para comigo. Irmãos, vivemos o tempo em que para muitos o casamento é apenas um detalhe. O alvo desejado é a carreira. Entre carreira e o casamento, as pessoas têm optado pela carreira e pelo trabalho. E a infidelidade conjugal está diretamente relacionada à infidelidade para com Deus. E agora a gente tem uma nova configuração. Lamentavelmente, a nossa sociedade e os nossos governos, não somente nacionais, mas internacionais, numa defesa pagã, demoníaca, tem distorcido aquilo que a Bíblia tem ensinado. O princípio bíblico é Adão e Eva, macho e fêmea. Eu posso até ser processado por conta disso, você sabe, né? Mas o princípio é esse. É esse princípio. E qualquer coisa diferente disso, irmãos, é pecado. E a gente tem que ter coragem de falar, é pecado. Deus não aprova. E já tem igreja fazendo concessões. Eu fiquei sabendo que aqui em Botucatu já tem igreja que já está fazendo essa concessão. Israel está vivendo essa realidade. Terrível. E essa realidade está presente onde? Hoje, na nossa sociedade. Mordomia da família. Eu tenho ensinado a igreja, uma das primeiras falas que eu tive aqui, nesse meu início aqui, foi que eu sigo a seguinte prioridade: Deus, família, igreja, trabalho, lazer. Deus, família, igreja, trabalho, lazer. Minha vida com Deus, minha família, minha esposa, minhas filhas estão longe. Meu trabalho como pastor, como líder, como psicólogo também. Minha relação com a igreja, mas antes de tudo a minha relação com a igreja, pessoas. Porque depois eu vejo a agenda. Se eu colocar a agenda na frente das pessoas, isso vai ser problema. Tem gente que está colocando a agenda na frente das pessoas. Por isso que eu estou dizendo aqui acerca de onde nós estamos assentados, porque são pessoas. E lazer. Precisa de descanso, precisa de passeio, precisa de coisa simples, conversa amigável, precisa de passeio, de pesca, de uma viagem, precisa refrescar a cabeça para se recompor. Se Deus fez isso, se Deus descansou, quem é você para falar, não, eu não preciso de descanso? Precisa. Então, uma hora você vai ter um grande problema emocional, um piripaca, ou então alguém vai falar, puxa vida, dá mais atenção para outras coisas do que para mim. Precisa. Terceiro, irmãos,
Malaquias nos ensina sobre a mordomia do dinheiro. Talvez seja o tema que seja mais conhecido dentro do livro. O capítulo 3, verso de número 6, 7, diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos desde os dias dos vossos pais. Vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Como é que nós vamos voltar, Senhor? Aí o Senhor diz, roubar o homem a Deus, todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus, é claro, nos dízimos e nas ofertas. E aí o verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação, alguns, a nação toda. Irmãos, eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Pode. O Senhor está dizendo, mas vós me roubais, e me perguntam, em que temos roubado? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, quando a gente tem o conceito de primícia tem a ver com as primeiras coisas. As primícias sempre eram oferecidas e devem ser oferecidas a Deus. Primícia do tempo. Primícia do meu tempo para Deus, de dedicação a Deus. Primícia em relação ao chamado que Deus deu para mim. Primícia em relação aos recursos que Deus coloca nas minhas mãos. Tudo isso tem a ver com primícias. E dízimo tem a ver com primícia. Dízimo tem a ver com isso, de entregar as primícias. E um dos primeiros momentos em que isso aconteceu, está lá antes da lei, quando Abraão, Gênesis capítulo 14, versos 8, entregou a Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui, entende-se que há uma manifestação teofânica. O que é uma teofania? O próprio Deus se manifesta para Abraão. Isso é citado também lá no livro de Hebreus. Então, nessa questão, porque Melquisedeque ele não tinha genealogia, ou seja, não tinha nem início nem fim, então quem era esse? Só Deus que é assim. E aí diz o texto, irmãos, que Abraão entrega o dízimo, o Senhor abençoou, entrega o dízimo, né, verso 19, abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus do Altíssimo que entregou aos seus adversários das suas mãos e lhe deu tudo, e lhe diz o texto que Abraão então lhe deu dízimo. Dízimos entregues antes da lei. Jacó também fez isso, né? Jacó em Gênesis capítulo 28, 22. Dízimos como forma de culto no livro de Levíticos. Levítico 27 fala o fato do povo ali entregar o dízimo. O dízimo citados no Novo Testamento, Mateus capítulo 23, 23. Aqui o dízimo é dado como forma errada, mas estava sendo dado para a pessoa que pudesse aparecer, porque diz o texto de Mateus capítulo 23, 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do cominho, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a minha justiça, a misericórdia e a fé, devis, porém, fazer essas coisas antes de omitir aquelas. Ou seja, eles estavam dando dízimo, mas, na verdade, batendo no peito, olha, veja como eu sou fiel no dízimo e na oferta. E o dízimo, irmãos, em relação às epístolas, é citado em Hebreus capítulo 7, 4, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. O pecado citado, portanto, por Malaquias, era um pecado referente em como aquelas pessoas estavam lidando com um dinheiro que não lhes pertencia. Aí eles estão dizendo, Senhor, em que nós temos roubado do Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Opinião minha, Reginei, tá? Grifo meu. Eu não gosto quando, às vezes, na igreja tem uma pessoa que seja uma pessoa, o grande dizimista da igreja. Eu não gosto disso. Sabe por quê? Porque fica parecendo que a igreja fica onde? Nas mãos dela. Eu vou citar o fato, mas não vou citar de onde. Eu tive um presbítero. Ele era presidente da Associação Comercial
dono de muitas lojas de ouro. E um dia eu fui convidado para ir numa rádio. Fui na rádio falar da palavra de Deus. O radialista conhecia essa pessoa. E o radialista chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor é pastor daquela igreja, daquele senhor que é o garanhão da cidade? Por quê? Aí ele é conhecido como garanhão da cidade. Gente, sabe quando sobe um negocinho? Falar da igreja que eu sou pastor. Por que ele está falando isso? Aí eu fiquei pensando, será que o irmão deu motivo? Aí eu vi que ele deu motivo. Segundo, depois os irmãos da igreja falaram assim: pastor, eu não recebo ceia daquele irmão. Se ele passa por mim, eu não tomo a ceia. Presbítero, né? Sabe por quê? Porque ele serve a ceia cheirando cachaça, cheirando álcool. O que o pastor faz numa hora dessa? Eu não recebo a ceia dele assim. Irmãos, parece que não, mas o nosso testemunho é importantíssimo em relação a tudo que acontece. E aqui nós temos uma descrição bíblica onde Deus está chamando a atenção do seu povo, porque eles estavam perdendo a noção do que eles eram diante de Deus. Quem eles eram diante de Deus. A identidade como povo eleito, como povo chamado, como povo escolhido, estava se perdendo. E, consequentemente, estavam achando normal um monte de coisa que o mundo vivia, que o mundo fazia, que o mundo pensava, que o mundo buscava, mas que não faz parte da vida cristã, da vida de um judeu, um verdadeiro servo do Senhor. E, consequentemente, irmãos, Deus está chamando a atenção. Vocês têm me roubado. E eu volto à questão, quando eu fiquei muito contente lá em Belo Horizonte. Gente, é uma igreja muito simples. Aposentados, operários, gente que veio da roça, que veio fazer a vida em Belo Horizonte, trabalhou, conquistou. Nós não tínhamos um dizimista assim, mas a igreja ela tinha uma arrecadação, deixei lá a igreja com uma arrecadação de mais ou menos 32, 35 mil reais. Com as contas pagas, tudo certinho. Nossa igreja não está conseguindo arrecadar 20 mil reais. O que está acontecendo? Será que a gente ficou na mão de alguém? Será que nós não estamos sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas? E aí o Senhor está, tal qual lá, fazendo questionamento conosco aqui. O que está acontecendo com o povo? Por isso que eu confesso e eu prefiro que os irmãos todos tenham essa consciência da fidelidade e se dilua no que chega para que o trabalho seja mantido, para que a igreja continue a sua obra, para que a igreja realize o seu trabalho e de alguma forma a igreja caminhe cumprindo a missão que foi dada para ela. Deus está chamando a atenção em quem me roubais nos dízimos e nas ofertas. E o último, irmãos, o último ponto aqui dessa conversa de Deus com o povo, dessa conversa do pastor com a igreja, dessa DR, ele está falando o seguinte, capítulo de número 4, você vai ver, capítulo 3, verso 13, último ponto. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Deus está dizendo, puxa, irmãos, vocês estão falando coisa dura para mim. Mas vou dizer isso. Temos falado contra ti? O que o povo estava dizendo para Deus, irmãos? O que o povo estava dizendo para Deus? E Deus está repetindo a fala deles. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim. Eles tentam o Senhor, escapam. Então, os que temiam o Senhor
falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis a diferença entre quem, irmãos? Justo e perverso. Entre o que serve e o que não serve. O que estava pairando na cabeça do povo? Quem se lembra do meu sermão sobre ovelhas, Salmos 23, um dos momentos do sermão eu falei que às vezes algumas ovelhas queriam pular o cercadinho, que é chamado também de arrebol, aquela muretinha que cerca o curralzinho lá. E quando o pastor percebia que tinha alguma ovelha que queria pular, porque ele estimulava que outras ovelhas também pulassem. E aí se expor ao risco. Às vezes o pastor tinha que fazer o quê? Ele tinha que ir lá pegar a varinha dele e dar uma batida da perninha da ovelha, dar uma desarticulada nela, dar uma sensação de dor. Não era para matar, era só para, para. E aí não influenciar outras ovelhas para que elas também fizessem o mesmo. Esse seria um grande trabalho para o pastor ficar indo atrás das ovelhas desgarradas e as perdidas. Às vezes ele fazia isso. O que estava acontecendo aqui? A nação de Israel estava vivendo um tempo em que, como diz o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Aí alguns pensaram, nossa, de que adianta a gente servir a Deus? É inútil servir a Deus. Está vendo as pessoas que não servem a Deus? Casa boa, carro bom, bom emprego, parece que nada de ruim acontece com eles. Quem já leu os Salmos, que sabe que lá no Salmo 73, Davi fala isso. Salmo 73 tem o tema, por que prosperam os ímpios? Se você não leu, eu recomendo que leia. Ele começa a falar assim, nossa, para o outro tem tudo, para eu que sou cristão não tem nada, o outro tem o carro, eu não tenho, meu carro é velho, o outro tem a casa, o corpo dele, aquela mulherada é o corpo sarado, sadio, nédio, academia, bombadão, bombadona, e eu estou aqui essa mochiba aqui. O salmista está fazendo essa comparação. Ele está fazendo exatamente essa comparação. E aqui o povo está fazendo a comparação que o salmista está citando lá no Salmo 73. Inútil servir o Senhor, de que adiantou, e não sei o quê. Então falando, inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos, em andar de luto diante do Senhor. Vamos tentar traduzir isso aqui para os dias de hoje? De que adiantou a gente ir na escola dominical, aprender, ouvir? Cansei de ir na escola dominical. Tem uma turma aí que acha que já sabe tudo, que está cansado e não quer vir mais à igreja. Acha que sabe tudo. Andar de luto. Nosso culto de ceia é um momento que é uma reflexão, porque a gente lembra da morte, mas às vezes a gente lembra da ressurreição. E que a gente vem com o coração mais compungido. De que adianta andar de luto, participar do culto de ceia e tal? O povo está falando. E eles estão dizendo para Deus. E Deus está perguntando assim, as vossas palavras foram duras para mim. O povo está falando com Deus. Deus, nós não aguentamos mais te servir. Pensa Deus ouvindo isso. Pensa Deus ouvindo isso. Nós não aguentamos mais seguir os preceitos, andar certinho, fazer as coisas certas. Senhor, aí ele disse assim, ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Quem é feliz é quem não faz o que a gente sempre fez. Gente, o que é isso? Aí os crentes começam a ser seduzidos para viver como o mundo, pensar como o mundo, agir como o mundo, se postar como o mundo. E nos esquecemos das palavras do Senhor Jesus, que fala que o mundo nos odeia.
vós não sois do mundo, como eu também não sou. Jesus fala isso. E a gente começa a ser seduzido pelo mundo, como se o mundo fosse uma vitrine de um novo céu e uma nova terra, onde tudo pode, tudo é possível. Deus está falando, vocês estão dizendo palavras duras para mim, como se a vida que eu dei para vocês não fosse boa. É duro, irmãos, às vezes nós como pais, temos que convencer os nossos filhos que a nossa decisão para com eles, ou a nossa orientação é melhor do que a que eles mesmos têm. Quem é pai aqui sabe que já teve certamente DR com filhos. Né? Porque você tem que argumentar com o filho que a sua orientação é melhor do que a dele. Até pela vivência, pela experiência, pela maturidade, algumas decisões que você... Né? E às vezes os filhos, não pai, você não sabe o que você está falando. Não pai, você não tem ideia. E às vezes até que o filho quebre a cara, né? Quebre a cara, se dê mal. Ai pai, ainda bem, né? Ainda bem que você falou lá atrás. Gente, Deus está chamando a atenção para que a nação não quebrasse a cara. Mas eu lembro também que quando a Bíblia me fala sobre a história do filho pródigo, quando você está decidido a quebrar a cara, Deus fala, então tá bom, você vai. Lembra do filho pródigo? Filho pródigo. Ah, pai, me dá a minha herança que eu quero que me pertence, que eu vou embora. Aí o que aconteceu? O pai falou, ah, então tá bom. Ha, ré, ri, ró. Rua. Vai. Pode ir. Pode ir. Tá aqui, ó. Toma aqui. Vai embora. Tem muitos crentes pródigos assim. Só que vai lá, vai quebrar a cara, vai chegar arrebentado, até que vai ter a consciência de que fez coisa errada. Só que muitos desses crentes, até que chegue o ponto da humildade, para falar assim, puxa vida, que besteira que eu fui fazer. Eu saí da comunhão com Deus, eu saí da igreja, eu deixei tudo. Só que tem que ter um coração humilde, quebrantado, para o quê? Encontrar o caminho o quê? De volta. Eu sei que nós precisamos reaprender a receber quem saiu. Como o pai estava sempre pronto para receber quem saiu. De coração aberto para receber sem julgamento. Mas para ajudar a curar as feridas, a tratar de quem saiu. E nesse caso, irmãos, a nação de Israel, ela falou, nós não queremos mais esse negócio de Deus. Sabe qual é o argumento de Deus para a nação? Pode conferir na sua Bíblia. Deus está dizendo assim, verso 17, capítulo 3. Eles são para mim, o que, irmãos? Um particular tesouro. Deus está dizendo, a nação de Israel é para mim um tesouro particular. Deus, vocês estão falando palavras muito duras para mim. Que não foi bom estar na minha presença, me buscar, me servir. Mas eu quero dizer que vocês são um tesouro particular para mim. Irmãos, é uma exposição forte, pesada, mas que retrata exatamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O livro de Malaquias, como diz, escrito entre o 4º e o 5º século, depois de Neemias, de Esdras, é um tempo que depois vem o chamado período do silêncio, os 400 anos de preparação para que Jesus pudesse vir. E isso nos remete à ideia de que me parece que tudo que Deus falou não fez sentido para muitos deles. Porque nesse período de silêncio, Deus não levanta nem profeta, nem sacerdote, e a nação fica no vazio. Vazio é sem um culto que agradasse o Senhor. Vazio porque não havia quem levasse uma palavra de consolo ou de correção. Porque o profeta, ele aponta pecado, mas também aponta a redenção, a solução. Eu sou um pastor, eu tenho que apontar pecado. Não tem jeito. Você pode ficar com raiva de mim, o que for. Se eu deixar de fazer isso, eu estou descumprindo o meu chamado.
Mas eu tenho que falar para você também que existe salvação. Existe solução. Que Deus pode mudar o que está errado. Deus pode quebrantar as nossas vidas e trazer-nos de volta. Tá? E trazer-nos um tempo de paz e de esperança. E isso é evangelho. Não tem evangelho que não denuncie pecado. Pecado é pecado. Qualquer geração. E a nação naquele tempo, irmãos, eles estavam vivendo essa realidade que eles precisavam voltar para o Senhor. Historicamente ou biblicamente a gente tem esse período chamado interbíblico. Não temos nem sacerdote, nem profeta levantado pelo Senhor 400 anos. Pensa o seguinte, vamos pensar aqui, 400 anos sem um pastor, 400 anos sem um profeta, um sacerdote. E sem profecia o povo se corrompe. Então foi nesse tempo, irmãos, de período de silêncio, que entram as ideias dos filósofos. Platão, de Sócrates, de Aristóteles e todos esses pensadores que nós estudamos até hoje aí, nas escolas, na faculdade, nós estudamos os pensamentos desses os neoplatônicos, os neoplatonistas, os neo-aristóteles, os novos, nas suas concepções filosóficas. Mas, embora isso, nós vemos na história da humanidade que não houve resposta. Somente quando Jesus nasceu, um precursor João Batista, é que agora o povo encontra a resposta. Tem palavra, tem orientação, tem direção. E a mensagem que João Batista começa a anunciar, irmãos, não foi essa: gente, vai ser bênção para todo mundo. Raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado. Não foi assim. Incomodou. Herodes, você está em pecado, porque você está deitando com a sua sobrinha. Está errado. Pecado de pedofilia. Confrontação, gente. E o que aconteceu com o João Batista? Que as pessoas não querem ouvir a verdade. Concluo. Malaquias nos faz uma promessa. Lá no capítulo de número 4, ele está falando de juízo, né? Mas ele está falando no capítulo 4, verso 2, que ele haveria de enviar o quê? Verso 2, vamos ler junto? Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Quem é o sol da justiça? Ele aponta para Jesus. Quem vai curar todos esses problemas da nação é Cristo. Uma palavra de esperança. Tal qual eles tinham que olhar para frente e esperar o Messias, nós hoje estamos olhando para frente, aguardando a volta do Messias. Mas eles tinham que esperar e confiar na vinda do sol da justiça. E o sol da justiça traria salvação. Aquilo que estava errado haveria de ser extirpado. O sol da justiça traria redenção para o povo. E ao mesmo tempo, um pouquinho mais à frente, capítulo 4, verso 4 e 5, vamos ler junto? Vamos lá? Lembrai-vos da lei de Moisés, que meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui é uma referência, irmãos, sobre Elias, mas é novamente uma referência sobre Jesus. Você se lembra que quando Jesus iniciou o seu ministério, as pessoas estavam dizendo assim: olha, és Elias? És o profeta Elias? Não, era o próprio Jesus. Quando João Batista estava pregando, eles achavam que João Batista também era Elias. E Jesus falou: não sou Elias, e eu não sou digno de desatar a sandália daquele que é de fato o Messias. No entanto, João 1, 29, João fala assim: quando vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas quando se fala de Elias, por causa, irmãos,
do poder de Deus sobre a vida de Elias. Elias prefigurava o que Jesus Cristo haveria de fazer. Curas, milagres, poder, confrontação. O profetismo apontava para o que Jesus Cristo faria. Que Jesus, na sua tríplice função, é profeta, é sacerdote e é rei. Então ele está falando que vai nascer o sol da justiça. E há de vir aquele que vem no poder e no espírito de Elias. Jesus. Jesus é que vai consertar tudo isso. Que consertou lá atrás, na vida daqueles que se deixaram. Que conserta hoje, na vida daqueles que permitirem. E quando eu falo de Jesus, eu falo do Evangelho como um todo. A palavra de Deus é que vai tirar essas distorções que têm acontecido na vida de muitas pessoas. E o verso 6, ele encerra. Vamos ler junto? Eu já encerro. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele dá a opção, olha, eu vou converter o coração dos pais aos filhos. Gerações que não estavam se encontrando, ele vai convergir essas gerações. Nossa igreja, agora, irmãos, tem o desafio. Nossa igreja precisa olhar para as gerações futuras. Não tem como. Nós temos que olhar para a geração de hoje, mas temos que ter um olhar prospectivo. O que será de nós daqui? É bem provável que alguns de nós aqui em 30 anos já não estejam mais aqui. Certo? Eu estou falando uma coisa que nem eu. Estou com 59, mais 30 aí, quem sabe? Quase 100, né? Oh, Deus. Será? Se Jesus não voltar, nós temos que fazer um trabalho, irmãos, porque essa geração conheça o Deus que nós conhecemos. Essa geração receba essa palavra e temos a firmeza de Deus para confrontar o pecado dessa geração. Moral, casamento, sexualidade, vícios, pornografia. Confrontar isso, falar, não é isso que o Evangelho quer de nós. Nós somos diferentes. E aí, o texto vai dizer assim que nós vamos saber a diferença entre o justo e a palavra e o perverso. Aquele que conhece a Deus e aquele que não conhece a Deus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. É com temor e tremor que trago essa palavra nesta manhã. Mas eu quero ser bíblico, porque eu sei que vai mudar a vida da igreja. Não é a personalidade, o jeito do pastor. É a palavra de Deus. Amém? Vamos orar?